Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Estou aqui para compartilhar com você mais uma palavra de Deus no seu coração. Nós estamos na expectativa de que através desse vídeo, através desse meio de comunicação que nós temos, que é o YouTube, que Deus possa realmente falar ao seu coração, que Deus possa de fato trabalhar na sua vida. A expectativa do nosso coração aqui é justamente essa. Trabalhar para que Deus possa falar ao seu coração, para que Deus possa te abençoar, te fortalecer nesses dias que nós temos vivido, onde nós temos estado num período de isolamento, que Deus possa realmente falar ao seu coração e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar com você apenas um versículo da palavra de Deus, mas um versículo que Deus usou num período da minha vida, onde eu passei por um momento de tribulação, um momento de angústia, um momento de incertezas, e é dentro desse cenário da minha vida que esse versículo saltou diante dos meus olhos, brilhou diante de mim e encheu meu coração, e foi uma âncora para mim num período difícil que eu enfrentei na minha vida. Então eu gostaria de compartilhar esse versículo com você. Se encontra lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo também de número 12. Romanos 12, 12. Diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Eu creio que é oportuno a gente falar sobre esse versículo nesses tempos difíceis que nós temos passado. Situando o contexto desse versículo aqui, quem escreveu esse texto, quem escreveu essa carta foi Paulo, e se a gente for ler a carta de Paulo, a gente vai ver que do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo ele se preocupou em tratar de algumas questões doutrinárias. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo trata de questões doutrinárias, e aí, do capítulo 12 em diante, Paulo começa a falar de algumas atitudes práticas que são importantes na vida cristã. Ele passa a recomendar algumas virtudes que são imprescindíveis na nossa vida como cristãos. O entendimento que Paulo tem aqui é o seguinte, de que doutrina não se separa da prática. Pelo contrário, a prática e doutrina estão ligadas uma à outra. Paulo está entendendo que a teologia deve nos levar a viver o Evangelho e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que Paulo faz. Ele traz uma série de doutrinas bíblicas e depois ele aponta como é que a gente pode viver, como é que a gente pode viver a nossa vida cristã de uma forma prática, de uma forma que vai, de certa forma, nos abençoar. Então é dentro desse cenário, dentro desse contexto que Paulo traz essas recomendações, traz essas virtudes para nós. Se você for ler todo o capítulo 12, que você vai encontrar várias recomendações importantes para a nossa vida cristã. Mas eu gostaria de destacar especialmente o versículo 12, que diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então, a primeira verdade que Paulo ele compartilha aqui com a gente é a importância da alegria na esperança. Essa é a primeira recomendação, de nos alegrarmos em nossa esperança. Eu creio que essa é uma palavra que vem de fato de encontro com a nossa realidade nesses dias de temores, nesses dias de caos causado por um vírus. Mais do que nunca nós temos visto pessoas desesperadas, pessoas ansiosas, pessoas que estão amedrontadas por causa de toda essa instabilidade que tem sido instaurada, não só no cenário mundial, mas também no cenário nacional, aquilo que a gente tem visto aqui no nosso país, na nossa nação. Pessoas às vezes estão se perguntando: como é que eu vou pagar as minhas contas? Será que esse vírus vai chegar até a minha cidade? Será que eu vou ser infectado por esse vírus? Se eu for infectado, será que eu vou sobreviver a ele? Então, são perguntas desse tipo que têm surgido no coração de muitas pessoas nesses tempos. Mas em meio a toda essa tribulação, toda essa turbulência, nós estamos sendo desafiados pela palavra de Deus a nos alegrarmos na esperança. Nós somos encorajados a nos alegrarmos na esperança. E que esperança que é essa que Paulo está falando aqui nesse texto? É a esperança da volta de Jesus, a esperança da nossa redenção final. É isso que Paulo está falando. É interessante notar uma coisa também,
que a palavra esperança, lá nos tempos bíblicos, ela tinha um significado um pouco diferente da forma como nós costumamos usar essa palavra hoje em nossos dias. A esperança hoje se refere a uma expectativa de que alguma coisa possa acontecer. Então nós vivemos na esperança, na expectativa de que algo possa acontecer, mas sem ter a certeza de que isso de fato irá acontecer. Por exemplo, nós temos a esperança de que um dia o nosso país seja completamente livre da corrupção. Nós temos a esperança de que a desigualdade social diminua drasticamente na nossa nação. Nós temos a esperança, né, de que a situação financeira dos brasileiros possa melhorar. E embora todas essas coisas, né, sejam esperança do nosso coração, nós temos expectativas quanto a essas coisas, nós não podemos assegurar de que de fato elas irão acontecer. Nós não temos certeza se elas irão acontecer verdadeiramente ou não. A gente só espera por isso, a gente espera que aconteça, mas sem ter a certeza de que acontecerá de fato, né? Essa é a esperança que a gente tem nos nossos dias. Mas a palavra esperança, nos tempos bíblicos, por um outro lado, ela se referia a alguma coisa que certamente aconteceria, né? Então você esperava simplesmente pelo acontecimento de algo, né? Era algo que você podia ter certeza de que aquilo iria acontecer. Esse é o significado de esperança nos tempos bíblicos. E a nossa esperança é de que Cristo vai voltar um dia para nos buscar. E essa esperança é uma esperança real. É uma esperança certa. É a esperança de algo que verdadeiramente irá acontecer mais cedo ou mais tarde. E isso haverá de acontecer. Jesus prometeu que ele iria voltar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. E eu quero dizer, se ele prometeu isso, ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele disse uma coisa ali que mexeu muito comigo, né? E eu fiquei feliz, eu fiquei radiante diante daquela declaração que ele fez. Ele disse o seguinte, que promessa de Cristo e realidade são as mesmas coisas. Promessa de Cristo e realidade são as mesmas coisas. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, se Cristo Jesus prometeu uma coisa, nós podemos ter a certeza, a confiança de que aquilo que ele prometeu vai de fato se cumprir. O nosso Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele promete. Sabe de uma coisa? Essa pandemia que nós estamos vendo, né, em todo o cenário mundial, é na verdade um sinal da volta de Jesus. Lá em Lucas 21, lá no sermão escatológico, Jesus fala a respeito dos sinais que iriam acontecer quando estivesse chegando, né, o tempo da vinda, do retorno dele. E aí no versículo 11, Jesus fala que aconteceriam epidemias, né? E aí depois, um pouco mais adiante, nos versículos 25 e 27, Jesus passa a falar de alguns outros sinais que aconteceriam imediatamente antes do retorno dele. E aí no versículo seguinte, no versículo 28, Jesus ele pega e diz o seguinte, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Sabe o que Jesus está falando? Que não é tempo de nós nos desesperarmos, não é tempo de nós nos angustiarmos diante de tudo que tem acontecido, mas pelo contrário, é tempo de nós levantarmos a nossa cabeça, é tempo de nós alegrarmos na grande esperança que nós temos em Cristo Jesus. A esperança que é real, a esperança que certamente acontecerá, a esperança do retorno maravilhoso e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai vir nos buscar e nos levar para um lugar onde não tem mais lágrima, onde não tem mais doença, onde não tem mais morte, onde não tem mais dor, onde não tem nenhum vírus para causar instabilidade, insegurança nas nossas vidas e em nossos corações. Mas uma segunda verdade que Paulo trata aqui em Romanos 12:12 é a importância da paciência na tribulação. Eu quero dizer para você que agir com desespero em meio a todos esses problemas que nós temos enfrentado diante do coronavírus não vai resolver nada. O mundo não vai parar porque você está chorando. A situação não vai mudar porque você está alimentando cada dia mais e mais ansiedade dentro do seu coração. As coisas não vão mudar se nós agirmos dessa forma. Pelo contrário, diante de toda essa tribulação, eu quero dizer para você que nós precisamos ser pacientes. Sei que não é fácil,
mas nós precisamos exercer isso. Nós precisamos ser pacientes. Paciência evidencia uma profunda confiança em nosso Deus. Strong, né, ele diz que a palavra grega traduzida como paciência aqui, né, lá no original significa perseverar, né? Ou seja, diante de todas as provações da vida, nós nos mantemos firmes na fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. A paciência de vocês deve levar vocês a permanecer firmes na fé em Cristo Jesus. Às vezes nós permanecemos firmes na fé em Jesus quando as coisas estão boas. Mas às vezes basta um probleminha surgir que a nossa paciência se esgota e a gente começa a se revoltar com Jesus, nós começamos a questionar a autoridade, a soberania, o poder dele, mas nós não podemos ser assim. Foi isso que aconteceu com a mulher de Jó, né? Jó perdeu tudo e quando a mulher de Jó viu que ele tinha perdido tudo, ela pega, se vira para Jó e fala assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Ela age completamente sem paciência e ela faz essa declaração para Jó. Mas só que nós vemos, a gente vê na história que Jó agiu completamente diferente da sua mulher, né? Inclusive a gente tem uma expressão hoje, né, a paciência de Jó. E essa expressão existe não à toa, mas porque Jó foi realmente alguém paciente diante de todo o caos que ele estava vivendo. Diante de toda a dor que Jó estava enfrentando na sua vida, ele decidiu colocar a sua fé, a sua confiança, a sua paciência em Deus. Inclusive lá em Jó, no capítulo 3, versículo 15, na nova versão transformadora, Jó pega e faz uma linda declaração de fé. Ele diz o seguinte: ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Eu não tenho outra esperança. Eu não tenho outra esperança a não ser o meu único Deus. Então tudo que me resta é ter paciência, é confiar, é declarar dependência de Deus. Ainda que Ele me mate, ainda que Ele tire minha vida, mas eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho por quem esperar, eu não tenho em quem depositar a minha paciência, se não for no meu Senhor e no meu Salvador. Sabe, sei que toda essa tribulação que nós estamos vivenciando é motivo, às vezes, de causar desespero em nós, é motivo de causar medo, é motivo de causar insegurança em nossos corações. Mas eu queria fazer um convite para você, e não só para você, mas para mim também, que a semelhança de Jó nós tenhamos paciência. Quando você se sentir inseguro, eu queria convidar você a não olhar para a sua volta, né, para o mar revolto e intimidador que nos cerca. Eu queria convidar você a nem mesmo a olhar para dentro de si, para suas incertezas, para suas inseguranças, para os seus temores que tem aí dentro do seu coração. Mas queria convidar você a olhar para o alto. A olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. O salmista, no Salmo 121, versículos 1 e 2, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo pega e responde e diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele sabia que o socorro dele só poderia vir do Senhor. O controle de tudo está nas mãos de Deus. Eu queria convidar você a ter paciência, a confiar de fato em Deus, elevar os seus olhos para o alto e saber que é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa vitória. Mas em terceiro e último lugar, Paulo fala da importância da perseverança na oração. Paulo fala da importância da oração em nossas vidas. E não somente da importância de nós orarmos, mas da importância de nós orarmos com perseverança, né? Isso significa que nós não podemos ser relaxados quanto a esse princípio que é tão importante, tão fundamental na nossa vida cristã. A gente tem percebido que o descaso com a oração em nossos dias tem sido assustador. As reuniões menos frequentadas da nossa igreja são as reuniões de oração. Qualquer motivo tem se tornado um empecilho para que a gente não ore, né? Às vezes o cansaço, a falta de tempo e assim tantos outros motivos têm se colocado como um obstáculo para que a gente não busque a Deus. Eu creio que essa situação do coronavírus, ela pode ser sim usada por Deus, né, para nos despertar em nossas vidas de oração. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, né, orai sem cessar. É uma instrução que ele está dando, né, para os crentes de Tessalônica e para nós também, orai sem cessar. Isso significa que nós devemos viver o tempo todo conscientes da presença de Deus,
seja no nosso trabalho, seja onde nós estivermos caminhando, qualquer coisa que a gente estiver fazendo, a gente precisa estar consciente da presença do nosso Deus, de que Ele está conosco o tempo todo, pronto para ouvir o nosso clamor, a nossa oração, né? Salmos 25:1 diz: a Ti, Senhor, eleva a minha alma. E que nós precisamos fazer isso, é levar a nossa alma, o nosso pensamento, a nossa oração a Deus a cada momento, a cada instante da nossa vida, né? Nós precisamos viver o tempo todo com o nosso coração voltado para Deus. Há um tempo atrás, existia um homem de Deus chamado Smith, né? E a biografia desse homem diz que Smith, ele não orava mais do que 10 minutos, mas também ele não ficava mais do que 10 minutos sem orar. Era um cara que estava o tempo todo na presença de Deus. É um cara que estava o tempo todo clamando, consciente da presença de Deus. E esse é o chamado de Deus para a nossa vida nesses dias, a orar com perseverança. Oração não é apenas uma forma de nós recebermos as bênçãos de Deus em nossa vida. Eu gosto de uma declaração do Luciano Subirá que ele fala isso, né, que oração não é somente o meio através do qual nós recebemos as bênçãos de Deus, mas é o meio através do qual Deus consegue tudo o que Ele quer de nós, né? Então, quando nós orarmos, nós precisamos nos submeter aos propósitos de Deus. Quando nós orarmos, nós precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Quando nós orarmos, nós precisamos nos submeter à soberania do nosso Deus. E quando em oração nós fazemos isso, nós entendemos que Deus continua no lugar que Ele sempre esteve, no seu mais alto e sublime trono, no controle de todas as coisas. Então eu gostaria de desafiar você, seja perseverante em oração. Clame para que Deus possa te despertar para orar e para buscar a sua presença como nunca antes você fez em toda a sua vida. Gostaria de orar por você, orar por mim, orar pela nossa igreja, orar pelo mundo, para que Deus possa nos ajudar a reagir dessa forma diante de todo esse cenário caótico que nós temos vivido. Pai, nós te agradecemos nesse momento, nós te louvamos de todo o nosso coração. Sabemos que temos vivido tempos difíceis, tempos de incerteza, de ansiedade, mas nós queremos nesse tempo também, Senhor Deus, nos alegrar na nossa esperança, na esperança que nós temos em Ti, Jesus, de que o Senhor em breve voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo e para nos levar para um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, onde não haverá mais lágrimas, ó Pai. Então nos ajuda a nos alegrarmos nessa esperança, nos ajuda, Deus, a exultar, a erguer a nossa cabeça, saber que o tempo da nossa redenção se aproxima, meu Pai. Nos ajuda também a sermos pacientes em meio a toda essa tribulação, como Jó foi, assim como ele depositou toda a dependência, toda a paciência dele no Senhor. Pai, nos ajuda de igual modo também a esperarmos em Ti, a confiarmos no Senhor. Elevar os nossos olhos, ó Deus, não para o mar revolto, não para as nossas incertezas do nosso coração, mas elevar os nossos olhos para o alto e saber que de lá é que vem o nosso socorro. E nos ajuda também, ó Pai, a sermos perseverantes na oração. Nos ajuda a clamar pelo Senhor, nos ajuda a buscar pela Tua presença a cada dia de todo o nosso coração. Abençoa a minha vida, abençoa a vida de quem está ouvindo essa mensagem, abençoa a vida da Tua igreja, Pai. Não só aqui na IPI Filadélfia, não só aqui em Campestre, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. Fortaleça as nossas vidas. É o nosso clamor, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoa a sua vida em nome de Cristo Jesus, o Senhor.